E aí pessoal, tudo bem? O BN começando. Meu nome é Madison. Eu estou aqui para compartilhar um texto com os irmãos que se encontra em Gênesis 12. Gênesis 12 diz assim: O Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui são palavras de Deus a Abraão. Abraão é conhecido como o nosso pai da fé. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, sobre a fé. Então Deus faz essa promessa para Abraão, que a partir de Abraão nasceria uma grande nação, que Abraão seria pai de multidões. E Abraão já era velho de idade. E Deus faz essa promessa para Abraão. E Abraão teve fé. E Abraão saiu da sua parentela e partiu para a terra que Deus lhe mostraria. A fé ela está relacionada em acreditar, em confiar. E eu e você, nós temos tido fé em Deus, nós temos acreditado em Deus, ou a nossa fé tem sido como a fé de Tomé, que nós só acreditamos se nós vemos, nós só acreditamos se nós tocarmos. E eu quero dizer algo para os irmãos, sabe, de uma coisa que desagrada a Deus é a nossa incredulidade. A nossa incredulidade é algo que desagrada a Deus. Nós falamos que Deus é fiel, mas muitas das vezes nós duvidamos se Deus pode salvar aquele nosso parente que muitas das vezes nós falamos que não tem jeito. Nós duvidamos que Deus pode cuidar da nossa vida, que Deus pode cuidar do nosso casamento, que Deus pode cuidar dos nossos filhos. Muitas das vezes nós duvidamos de Deus. Acabamos se tornando incrédulos na palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós temos feito uso da nossa fé? Tinha um certo homem que tinha um filho endemoniado. E ele teve um encontro com Jesus, e ele pede para Jesus curar o filho dele. Então Jesus chega a esse homem e faz uma seguinte pergunta: Você tem fé que eu posso curá-lo? Então este homem ele fala algo muito sincero a Jesus. Ele fala assim: Jesus, a minha fé é pouca, mas me ajude a ter mais fé. E que nós temos que ter essa sinceridade também. Se a nossa fé estiver pouca, nós temos que ter essa sinceridade de falar a Jesus, de falar para Deus: Pai, a minha fé está pouca. Eu tenho me enfraquecido na fé. Me ajude a ter mais fé. Muitas das vezes nós cristãos estamos baseando a nossa fé na nossa conta bancária, na nossa saúde, se tudo estiver correndo bem. Se essas coisas estiverem correndo bem, então nós temos fé em Deus, mas se algo começa a dar ao contrário, nós colocamos colocar a nossa fé em dúvida. Então se tem algum homem que por algum motivo poderia abandonar a sua fé ou cogitar em abandonar a sua fé, seria Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó, que Satanás chega a Deus e fala para Deus: Jó ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor abençoa ele, que ele é rico, que ele tem
que os bens dele são fartos. Então Deus fala para Satanás: vai lá e pode tirar tudo dele. Então Satanás vai lá e arranca tudo de Jó. A família, os filhos, os bens que ele tinha, a saúde, tirou tudo de Jó. E nós sabemos que Jó permaneceu fiel ao Senhor. Nossa fé não pode estar firmada nas coisas que nós possuímos. A nossa fé tem que estar firmada em Deus. Nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. A Bíblia diz que muitos confiam em cavalos, muitos confiam em carros, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar no Senhor. A Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos para o monte: se jogue daqui para lá, ele se jogará. É só uma fé de um grão de mostarda que Deus quer de mim e de você. Então, como tem sido a nossa fé? Será que nós professamos essa fé que nós dizemos para as pessoas? Ou a palavra fé tem sido uma letra que as pessoas têm feito tatuagem? Não, a fé é muito mais. Em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a comprovação das coisas que nós não vemos. Como eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós devemos confiar nesse Deus poderoso que nós servimos. Nós sabemos que nosso Deus é criador dos céus e da terra. Ele é criador de tudo, Ele é o nosso criador. Não há nada impossível para Deus. Está difícil, mas tenha fé. Clame a Deus. Persista. Amém, irmãos? Que os irmãos fiquem com essa palavra. Que nós venhamos desenvolver a nossa fé. A palavra de Deus diz também que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Para que a fé comece a brotar em nós. Amém? Compartilhe este vídeo, deixe um curtir, se inscreva no canal e que nós venhamos professar a nossa fé perante as pessoas de quem nosso Deus é. Amém? É isso aí, um forte abraço e até mais. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente Deus.